Olá a todos que estão acompanhando o Comerc Convida. Eu sou Renato Augusto Melconian e a entrevista de hoje é com o Bruno Salmeron, diretor do Sindipeças e COO da empresa Shoes, parceira da Comerc há mais de 10 anos. O segmento da mobilidade, ele representa aí 22% do PIB, né, nacional. E uma coisa que está sendo muito interessante também é o seguinte: nós somos uma balança comercial deficitária, né? Quer dizer, a gente importa mais do que exporta. Independentemente de porte, nós tomamos uma decisão de padronização nas ações. Então, assim, cuidado com as pessoas, cuidado com os postos de trabalho, né? A dor da pequena empresa é a mesma da média, que é a mesma da grande. A grande tem estrutura para suportar essa dor e teve algumas experiências que podem ser utilizadas para as pequenas e médias, né? Como o Sindipeças tratando da renovação da frota de caminhões no Brasil, porque a nossa frota é uma das mais antigas do mundo, né? Nós ultrapassamos aí 15 anos de ancianidade da média da frota nacional. Hoje nós temos mais ou menos aí 1.800.000 caminhões no mercado e ultrapassando 17 anos. Nós temos muito caminhão com 50 anos de uso, 45 anos de uso. Eu, como sou um cara muito positivo em relação ao país, acredito que nós tenhamos muito mais oportunidades no pós-pandemia, tá? Então eu vejo um movimento assim de nacionalização forte em todas as montadoras. A principal lição é compartilhar mais, celebrar mais, né? Cuidar mais das pessoas, treinar mais as pessoas, né? Na realidade, assim, o mercado de caminhões no Brasil tende a crescer, tá? Só para ter uma ideia, nós saímos dessa produção de 210 mil, fomos a 120 mil, depois nós caímos para 70 mil. Uma montadora de caminhões, numa linha de montagem, para quem conhece, entravam 4, 5 pessoas dentro de uma cabine para fazer a montagem. Pelo distanciamento social, estão entrando 2, 3 no máximo. Então, o que acaba acontecendo? O TACT, que é o tempo médio de produção de uma montadora, ele está mudando. Olá a todos que estão acompanhando o Comerc Convida. Eu sou Renato Augusto Melconian e a entrevista de hoje é com o Bruno Salmeron, diretor do Sindipeças e COO da empresa Shoes, parceira da Comerc há mais de 10 anos. A Shoes foi fundada em 1963 em Santa Catarina, uma empresa familiar e de capital aberto. Líder na fabricação de compressores na América Latina, além de maior fundição de peças automotivas integradas. Para entrevistar o Bruno e saber mais sobre os planos do setor automotivo no pós-crise, está comigo a Emily, sócia e executiva de relacionamentos da Comerc Energia, e ponto de contato da Shoes com a Comerc. Sejam muito bem-vindos. Bruno, antes da gente começar, eu vou pedir para a Emily e para você fazerem uma apresentação. Então, contar um pouquinho da trajetória de vocês e da carreira. Olá, Bruno. Olá, Renato. Bom, eu trabalho no escritório da Comerc de Florianópolis. Sou formada em Relações Internacionais, tenho MBA em Gestão Empresarial, Energias Renováveis e Eficiência Energética. Estou na Comerc desde novembro de 2013, então esse ano eu completo 7 anos de casa. Sou sócia da empresa também e sempre trabalhei na área de relacionamento com o cliente, buscando soluções de energia, ajudando o cliente na gestão desse insumo que é tão representativo para vários setores aí da indústria. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, a oportunidade de estar compartilhando. A maior parte das lideranças do mundo, nesse momento, compartilham, né? Meu nome é Bruno Ferrari Salmeron, minha história é muito simples. Eu vim de uma empresa familiar, da minha família, né? E depois acabei me profissionalizando, me apaixonei pelo segmento da mobilidade. Eu digo que a minha carreira já começou no setor automotivo e de lá, durante esses últimos quase 30 anos, eu me dedico ao segmento da mobilidade. Sou formado em engenharia, sou especialista na área de gestão de engenharia automotiva. Tenho meu master feito na França, no INSEAD. Enfim, sempre me dediquei bastante aos projetos europeus, né? O Brasil normalmente não tem montadora que tenha projetos sediados aqui. Então, eu tive uma grata oportunidade na minha carreira de trabalhar conectado com as principais montadoras do mundo, segmento de mobilidade de veículos de passeio, caminhões, tratores e equipamentos de construção. É simples como isso. Sou apaixonado pelo tema de governança e atualmente eu lancei um livro, né? Depois eu queria fazer uma propaganda também do livro sobre governança em família da Fundação Sucessão. E obrigado pelo convite.
Maravilha, por favor, depois fala mais para a gente sobre o livro. Queria começar perguntando para você como que o setor foi afetado, né, com a pandemia e quais foram as boas práticas que foram adotadas pelas empresas desse segmento? É uma ótima questão, né? Quer dizer, nós estávamos num momento de retomada econômica do país. Atualmente eu estou no Conselho Nacional do Sindipeças, que é o Sindicato da Mobilidade Automotiva, né? Então eu acompanho aí praticamente as 600 empresas do setor. A gente tem relatórios mensais, semanais, enfim. O que acabou acontecendo, né? Quer dizer, o nosso mês de abril praticamente ele desapareceu do mapa, né? Quer dizer, o segmento que tradicionalmente fabrica aí, historicamente, no Brasil nós temos capacidade para fabricar quase 5 milhões de veículos, né? Chegamos aí a 2,5 milhões e encontramos um muro, uma barreira, paramos o setor, então era uma locomotiva que estava em alta velocidade, os vagões deram uma descarrilhada, né? A maior parte das empresas foi muito afetada no mês de abril e maio, principalmente, porque esse setor parou, né? Quer dizer, eu até costumo brincar, ninguém ia sair de casa para comprar um carro novo, né? Em contrapartida, um segmento que vem apresentando um resultado muito interessante é o segmento do agronegócio, né? Então, assim, o agronegócio, ele não parou, as pessoas continuaram consumindo alimentos. E então, o que acabou acontecendo agora nesse início da retomada, né? O segmento que está retornando com mais força é o segmento de tratores. O segmento de caminhões no Brasil, ele praticamente transporta 70% do que se coloca no caminhão é agronegócio. Então, o segmento de caminhões está tendo uma retomada um pouco mais importante. Mas falando do ponto de vista das principais ações, né? Nós, particularmente, nós tivemos muito cuidado com as pessoas, tá? Então, nós não saímos partindo num plano de demissão em massa, como algumas outras empresas fizeram. Nós usamos todas as políticas governamentais, medidas provisórias, né, para conseguir fazer suspensão temporária de contrato das pessoas e tudo mais, porque realmente a produção parou. E quando a gente trabalha num segmento, numa commodity como a nossa, que é fundidos, quer dizer, não tem como você manter esse sistema de fundição ligado para uma produção muito baixa, quer dizer, o custo seria enorme, né? Então, nós somos também, né, um grande parceiro da Comerc Energia há mais de 15 anos, né? Então, assim, temos um excelente atendimento por vocês, o nosso relacionamento é muito bom, é como se vocês fossem os nossos advisors, né? Nós somos especialistas em peças automotivas e vocês são especialistas no ramo de energia. Mas o que essa pandemia tem nos ensinado, além de cuidar das pessoas, é esses novos sistemas que avançaram numa velocidade incrível, né? Nós estamos hoje aqui podendo compartilhar um pouco do sentimento, compartilhar um pouco das dores, né? E uma coisa que eu percebi também, a importância dessas associações de classe. Então, nós temos lá o nosso Sindipeças, as empresas todas, né? Quer dizer, independentemente de porte, nós tomamos uma decisão de padronização nas ações. Então, assim, cuidado com as pessoas, cuidado com os postos de trabalho, né? O mercado vai retomar e se a gente tomasse algumas decisões muito radicais, como, por exemplo, ontem eu vi uma das montadoras de veículos cancelando férias, agora no período de julho, e muita dificuldade de sustentar a sua cadeia de fornecedores, né? Porque alguns deles tomaram decisões assim muito além do necessário. Então, esse é um cuidado que nós, assim, particularmente no Sindipeças, apoiamos toda a nossa cadeia de fornecedores, tentando homogeneizar as informações e as decisões que nós tomamos em conjunto. Legal, Bruno. Você poderia compartilhar também com a gente quanto e como esse setor automotivo representa para toda a economia do país? O segmento da mobilidade, ele representa aí 22% do PIB, né, nacional. E uma coisa que está sendo muito interessante também é o seguinte, nós somos uma balança comercial deficitária, né? Quer dizer, a gente importa mais do que exporta, tá? Então, o que está acontecendo como um movimento interessante é que as montadoras todas, de uma forma geral, elas perceberam a necessidade de se atuar em vasos comunicantes. Quer dizer, o que significa isso no termo de engenharia, né? Você balancear mais a sua cadeia de fornecedores. Então, por exemplo, muitas empresas do setor
eletrônico, acabaram transferindo as suas operações para a Ásia e perceberam que eles praticamente poderiam ter sido parados quando a pandemia começou por lá. Então, está havendo um movimento de nacionalização de peças muito forte. Eu, como sou um cara muito positivo em relação ao país, acredito que nós tenhamos muito mais oportunidades no pós-pandemia, tá? Então, eu vejo um movimento assim de nacionalização forte em todas as montadoras. Então, tinham montadoras já muito consolidadas no país que tinham níveis de nacionalização inferiores a 50% das suas plataformas, né? E eu percebo que, ao invés de ter um bloqueio, né, um bloqueio por impostos ou qualquer coisa assim, ontem mesmo nós estávamos discutindo isso na nossa associação. O Brasil é bastante competitivo em muitas das suas commodities, né? Então, ao invés de fazer bloqueios, a gente tem que investir mais, apoiar mais a tecnologia, investir mais em treinamento e capacitação das pessoas, tá? E conseguir, sim, essa tão sonhada competitividade para mudar um pouco essa balança comercial. Tá? Ela, há mais ou menos 15 anos, ela é deficitária no segmento da mobilidade, que é um dos segmentos de maior representatividade no PIB brasileiro, né? É uma mudança que não precisa vir do governo, né? A gente pode, nós mesmos, fomentarmos o crescimento do setor e aí ter um setor forte de verdade, né? Não cheio de incentivos, né? Então, mas voltando um pouquinho para essa crise que a gente passou, eu queria pedir para você contar dessas lições aprendidas, o que o setor viu diante dessa pandemia, né? O que a gente aprendeu com ela? Bom, acho que a principal lição é compartilhar mais, celebrar mais, né? Cuidar mais das pessoas, treinar mais as pessoas, né? Nós aqui no Brasil, e nós especificamente no sul do Brasil, porque nós estamos agora, depois de 4 meses, né? E estamos passando pela situação um pouco mais crítica, então a gente teve a oportunidade também de aprender com outros países, né? Então eu falo bastante essa semana eu falei com a Holanda, com a Suécia, com a França, com a Itália, que são nossos clientes, e eu percebo assim que os níveis de produção nestes países estão praticamente retornando aos níveis de produção anterior, mas com um determinado cuidado. Eu gosto de citar esse exemplo, né? Numa montadora de caminhões, numa linha de montagem, para quem conhece, entravam 4, 5 pessoas dentro de uma cabine para fazer a montagem. Pelo distanciamento social, estão entrando 2, 3 no máximo. Então, o que acaba acontecendo? O TACT, que é o tempo médio de produção de uma montadora, ele está mudando. Com isso, percebeu-se também a necessidade de automatizar mais os nossos processos. Então, eu acho que a pandemia ela vai trazer uma lição muito interessante para nós em termos de aceleração dos processos da indústria 4.0, né? Quer dizer, todo mundo fala muito sobre a indústria 4.0. No Brasil e em algumas empresas, como na nossa, a gente tem equipamentos 4.0, né? Então, nossos equipamentos, grande parte deles são europeus, né? A grande parte das empresas competitivas do Brasil também são equipamentos importados. Então, o maior aprendizado vamos transformar o nosso país num país, num polo de produção competitivo. Vamos apoiar os jovens a se treinar melhor, a ter capacitação, né? Então, o aprendizado é acreditar mais no nosso país, acreditar mais na gestão dos profissionais brasileiros, porque tem um detalhe, eu tenho acompanhado como é que esses outros países se comportaram e como é que alguns executivos que estão à frente de negócios importantes no país se comportaram, e eu confesso que nós demos assim um verdadeiro show em algumas ações de gestão, tá? E eu sempre digo o seguinte, né? Ninguém trabalha sozinho, isso tudo é uma cadeia, é uma parceria. Então, acho que as pessoas vão ficar um pouco mais conectadas, tá? Conectadas pensando no coletivo e não pensando só em si. Eu percebi também as associações tendo uma busca maior dos seus associados em termos de soluções. Então, assim, as pessoas estão se apoiando mais no associativismo. Eu percebi também um avanço incrível em termos de tecnologia, né? Meu filho trabalha com negócio de startups e eu acompanho muito startups. É impressionante a quantidade de startups que estão sendo comercializadas, inicializadas e até fundidas agora nesse momento, né? Bruno, gostaria que você
contasse um pouco para nós sobre as ações do governo que aliviaram o setor, né? Falar sobre as ações e como que elas beneficiaram as empresas. De uma forma geral, eu acho que o ministro Paulo Guedes foi bastante rápido, né? Eu acho que o governo soube apoiar as empresas com as medidas provisórias. A medida provisória 936 foi extraordinária, agora ela também foi prorrogada por mais um período, né? Porque se não fossem essas ações, o nosso número de demissões no setor seria gigante, tá? E uma coisa interessante é que nós estamos percebendo uma retomada talvez mais acelerada do que todo mundo imaginou, né? Então, eu vou falar da população ativa, né? Porque nós temos um pessoal aí que está meio escondido na informalidade, né? Isso aí também é um pecado, mas falando, eu gosto muito de olhar para frente, né? Eu até falo para os meus filhos, né? Eu gosto de fazer gestão como uma Fórmula 1, né? Um carro de Fórmula 1. Um amigo meu que é estudioso desse tema me ensinou que um piloto de Fórmula 1 só olha 3% do tempo no espelho retrovisor, né? Então, 97% ele pilota olhando para frente. Para frente. Para frente. Se nós olharmos para frente, que nem uma Fórmula 1, porque assim, quanto maior a velocidade, menos você olha no espelho retrovisor. Então, se você olhar que uma empresa está olhando muito para o espelho retrovisor, é porque está parada. Então, eu costumo dizer o seguinte, para você ter uma gestão de inovação, nós temos 3.000 colaboradores, então assim, é uma equipe grande, eu tenho mais de 100 gestores, né? Pessoas que cuidam de pessoas, então eu me conecto com eles toda semana, a gente faz um talk show sem muito roteiro, né? Quer dizer, a primeira pergunta é o cuidado com as pessoas, como é que as pessoas estão e tudo mais, mas voltando ao tema do governo, né? Eu acho que nossos ministros estão sendo muito assertivos. A própria ministra da Agricultura, né, com esse plano tanto para a agricultura familiar, como o médio produtor, como o grande produtor, acabou gerando muita facilidade para incentivos financeiros, né? Então, por exemplo, as vendas de tratores estão indo muito bem no Brasil, tá? O Brasil é um país com uma característica agrícola, então boa parte da população trabalha para a cadeia do agronegócio, né? E nós, como estamos nessa cadeia, a gente vem percebendo uma melhora bastante significativa. O outro segmento que o governo acabou ajudando bastante, nós estamos muito forte, como Sindipeças, tratando da renovação da frota de caminhões no Brasil, porque a nossa frota é uma das mais antigas do mundo, né? Nós ultrapassamos aí 15 anos de ancianidade da média da frota nacional. Hoje nós temos mais ou menos aí 1.800.000 caminhões no mercado e ultrapassando 17 anos. Nós temos muito caminhão com 50 anos de uso, 45 anos de uso. E quando a gente olha que o governo gasta 5 bilhões de reais em acidentes rodoviários, tá? 5 bilhões de reais. Então isso já é a falha. O que é o fato gerador, né? Caminhão velho, tá? Então, uma forma de você melhorar esse gasto de uma maneira mais inteligente é atuar no fato gerador. Então, o que é o fato gerador? É tentar tirar esses caminhões mais velhos do mercado. Então, nós estamos junto com a Anfávia, fazendo um projeto fantástico, o governo tem nos apoiado, que é a renovação da frota. Então, a ideia é, o cara que tem um caminhão de 40 anos, ele não vai pegar um zero, né? Mas ele vai ser financiado para pegar um de 30, mas obrigando que este caminhão de 40 anos suma do mercado, como é em outros países, né? Então, vamos ter lá a logística reversa dos resíduos sólidos destes caminhões e carimbar no chassi do caminhão o atestado de óbito dele mesmo, né? Quer dizer, esse caminhão não pode nascer novamente, tá? Que era o que acontecia no passado, né? O Brasil também tem uma tratativa de que quem tem caminhão velho não paga o IPVA, que é o imposto de rodagem, então acaba fazendo o seguinte... Incentivo ao contrário, né? É o incentivo ao contrário, quer dizer, o preço do caminhão velho, pelo fato dele não ter custos, né, adicionais com impostos, ele fica mais caro. Então, o que acaba fazendo? Acaba aquecendo o mercado de caminhão velho no Brasil. E nós temos que tirar esses caminhões, porque quando você vai olhar o fato gerador dos 5 bilhões que a gente gasta em acidente, é falha mecânica, falta de freio. Então, tem aqui a Serra de Curitiba, todo dia tem acidente, tem caminhão capotado, aí vão lá avaliar o que aconteceu. Ah, o caminhão perdeu o freio. O caminhão não perde freio.
né? Isso é problema mecânico mesmo, né? E assim, olhando frotas internacionais, se você olhar os grandes frotistas, eles trocam a sua plataforma de caminhões a cada 3 anos, porque depois de 3 anos, o custo da manutenção é tão caro que não vale a pena. Quer dizer, o frete já não se paga. Então, não adianta ficar atuando no frete, tentando tabelar frete, como foi feito no passado. Quer dizer, vamos atuar no fato gerador. Então, assim, eu acho que, sendo um pouco mais objetivo em relação à pergunta, né, eu acho que esse governo está um pouco mais aberto para conversar com os especialistas, porque, assim, cada sindicato patronal é muito estudioso em relação ao seu business. Se o governo se apoiar nesses, né, sindicatos, como é o nosso da mobilidade, o de vocês também, que vocês fazem parte de energia e tudo mais, poxa, imagina, eles têm de graça várias ações, vários especialistas que podem compor propostas inteligentes, né? Eu queria pedir para você contar um pouquinho da perspectiva. Eu sei que no começo você deu um resuminho do que você imagina aí para frente, mas conta para a gente o que você vê de perspectiva do setor depois que passar essa pandemia ou daqui para frente, né? Realmente, o Brasil tem uma característica de transporte rodoviário, né? Agora nós estamos investindo um pouco mais em ferrovias e tal. Na realidade, assim, o mercado de caminhões no Brasil tende a crescer, tá? Só para ter uma ideia, nós saímos dessa produção de 210 mil, fomos a 120 mil, depois nós caímos para 70 mil caminhões. Então, você imagina o nível de ociosidade das montadoras de caminhão. Elas só sobreviveram porque são grandes grupos, né? O Brasil representa, em média, 4%, 5% do faturamento mundial desses big players, né? Sem citar o nome deles, mas são grandes fabricantes globais de plataformas de veículos industriais. Então, o que eu acredito, né? Que o país deva retomar para aquele nível clássico de uns 150, 180 mil caminhões ano. Isso vai demorar ainda uns 10 anos para essa retomada, mas eu acredito sim o seguinte: se nós hoje conseguíssemos aprovar essa renovação da frota, só para vocês terem uma ideia, isso traria um aumento na produção entre 30 e 40 mil caminhões ano pelos próximos 10 anos. Só a renovação da frota, de uma forma gradativa. Quer dizer, quem tem um caminhão de 40, compra um de 30 anos, o de 30 compra um de 20, o de 20 compra um zero. E tudo isso escalonável, né? Tudo isso com nós temos, inclusive, já uma planilha financeira que demonstra que isso é muito mais sustentável do que pagar 5 bilhões por acidentes rodoviários ao ano, né? Então, você está tratando de vidas também, né? Quando vocês me perguntam... Não só financeiro, né? Mas também são vidas que são perdidas todos os dias. E aí você tem pessoas que acabam falecendo, mas você tem pessoas que ficam amputadas, né? Quer dizer, nós temos aí a estatística, não vem o caso aqui de comentar, mas eu tenho o detalhe das estatísticas, é um pecado, assim, entende? Muito jovem, muito caminhão que vem desgovernado, bate em 10, 15 carros e aí o cara tem que entrar no INSS. Então, assim, pô, isso já é a falha, né? Uma vez eu conversando com um amigo meu alemão que estudou comigo e tal, ele falou, olha, aqui na Alemanha tem uma coisa bem interessante que diferencia um pouco do Brasil, né? A gente, quando tem um problema, a gente põe na mesa, pega aquele problema pontual e resolve, né? E às vezes eu acho que também, entrando no tema da pandemia, talvez a pandemia acelere um pouco a gente resolver o problema step by step, né? O brasileiro tem uma mania de colocar tudo junto, embolado, né? Eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos no projeto de renovação da frota de caminhões, aí alguém do governo olha e fala, isso aí é bacana, vamos fazer para bicicleta, patinete, vamos fazer renovação de carro, motocicleta, não sei o quê. Aí embola tudo, não dá em nada. Não faz nada. Não faz nada. Então vamos fazer passo a passo, vamos ver se funciona para o caminhão, depois com calma a gente faz para, sei lá, veículos de passeio, faz para trator, e aí começa, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que pós-pandemia, isso que eu tenho dito para muita gente, quer dizer, está acelerando o processo, tá, de inovação das empresas, está acelerando o processo de mindset do próprio governo. Quer dizer, a gente está olhando mais para os stakeholders de todas essas empresas e dizendo assim, o que de fato vale a pena, né? O que de fato agrega valor nesse nosso negócio. Isso está valendo para todas as companhias, né? Os investimentos fortes em startups,
A gente tem se conectado bastante com novas tecnologias. Então, eu tenho visto tudo isso de uma forma muito positiva, tá? Eu acredito que para essas novas gerações, né, que estão agora, por exemplo, saindo no mercado de trabalho, né, com bastante dificuldade de acessar estágio, acessar primeiro emprego e tudo mais, é nisso que a gente deveria se preocupar bastante, tá? Conectar as novas gerações que farão a diferença aí no futuro do país. E um último detalhe que eu até estava conversando com um amigo hoje sobre isso, ninguém faz gestão sozinho, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar. E compartilhar nas gestões, eu estou percebendo assim, independentemente do tamanho da empresa, a importância de você ter um conselho consultivo, a importância de você ter um conselho de administração, a importância de você ter pessoas que possam compartilhar informações, ideias e experiências, tá? Isso é uma coisa que eu também daria assim um pequeno toque para os empresários, né, no país se conectarem mais, porque muitas vezes a dor da pequena empresa é a mesma da média, que é a mesma da grande. A grande tem estrutura para suportar essa dor e teve algumas experiências que podem ser utilizadas para as pequenas e médias, né? Particularmente, acho que é um momento de muito aprendizado, é um momento da gente conectar gerações, tá? Então, eu sempre gosto muito disso, conectar os baby boomers, os X, os Y, porque eu sempre digo o seguinte, né? Na conexão entre o meu pai e meu filho, né? Um baby boomer e o Y, precisa ter um X competente no meio ali, fazendo meio de campo, né? Então, eu digo o seguinte, que se você olhar nas empresas, assim, com uma boa performance em termos de gestão, sempre você localiza o X competente, tá? Legal, Bruno. Acho que é realmente essa empatia, né, que as pessoas precisam ter umas pelas outras para poder trazer o que tem de melhor em cada geração, né? É isso mesmo. Você falou a palavra mágica, Emily. Por isso que eu gosto de tratar com gerações assim, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Bruno, para finalizar, eu queria agradecer muito a sua participação, as informações que você trouxe para a gente. Queria pedir para você contar um pouquinho do seu livro. Bom, agora eu vou ter que fazer uma propaganda do livro, né? Por favor. Na verdade, era um sonho que eu tinha, né? Eu nasci na empresa da minha família. Meu avô, quando veio da Itália para o Brasil, ele veio para fazer manutenção de elevadores, né? Elevadores eram todos importados e tal. E eu, quando nasci, eu nasci literalmente nos fundos de uma empresa familiar, né? Eu já nasci, a empresa tem 60 anos, então eu já nasci, a empresa já estava fundada, né? Então, assim, meu avô sempre, eu falo muito do meu avô no livro, né? Meu pai é advogado, meu avô que me deu essa paixão pelo tema da engenharia. E aí, eles vieram da Itália para o Brasil, começaram a fazer manutenção, isso aqui, depois meu avô criou uma empresa de manutenção, criou uma empresa de elevadores, né? Chegou a ser uma grande empresa de elevadores, e ele fundou outras coisas também. E eu nasci nesse meio empresarial, né? Família humilde, então as nossas férias era dentro da fábrica. E ali eu fui criando a minha paixão pelo tema de gestão de empresas familiares, assim, conversando muito com meu avô e tal. E o nome dele era Bruno Ferrari, né? E o meu nome era Bruninho Fiat 500, né? Então eu era o bebê da Ferrari, né? Então, um determinado momento, para encurtar a história, meu avô falou, olha, como é que o pessoal te chama aqui na empresa? Eu falei, Bruninho, né? Por quê? Porque o senhor é o Brunão. Você vai querer ser o quê na vida, Bruninho ou Brunão? Eu falei, Brunão, que nem o senhor. Ele falou, então, por favor, o senhor está convidado a se retirar da empresa. E aí começou a minha caminhada. E eu percebi assim, porque a minha família, mesmo, sei lá, depois sendo uma família empresária, e tudo mais, a gente conviveu com muitas outras famílias empresárias, né? Lorenzetti, Arno, que são todos amigos de viagem, vamos dizer assim, de país, né? Da Itália, do meu avô. Então, assim, eu convivi muito com essas famílias, escutei muitas histórias de sucesso e comecei a me dedicar ao tema. E eu digo sempre, né? O meu avô fundou, assim, como se fosse um fundo familiar que só tem um objetivo, é a educação. Então, eu, meu irmão, minha irmã, a gente sempre estudou em boas escolas, estudamos fora do país, os 3 estudaram, né? Mas assim, nunca tivemos uma bicicleta ganha de presente, porque o lance lá é educação. Então, esse é o legado que eu comecei a
a fazer umas palestras no INSPER, comecei a fazer umas palestras na Fundação Getúlio Vargas, que eu estudei lá também, e tudo mais tal, e o pessoal falava, põe isso em forma de livro. Aí nasceu o meu bebê. Tá aqui, ó. Olha aí. Governança em Legal. Família, da Fundação Sucessão. Essa capa foi feita por um capista francês, e ele falou, vocês são de família italiana, italiana fabrica sapato, vamos o sapato do pai e o sapato do bebê aí atrás, né? Seguindo os passos. E, na realidade, hoje é um tema que a pandemia também está nos ensinando que é um tema relevante para as empresas familiares, independentemente do tamanho da empresa, né? Então, nossa, é minha paixão, assim, eu falo desse tema com muito carinho, com muito orgulho e com muita satisfação de ter tido a oportunidade de nascer numa empresa familiar. E outro dia um rapazinho, numa formatura do Senai, me perguntou, mas, poxa, você ainda teve a sorte de nascer num berço de uma empresa familiar e tudo mais, tal. E nós que não tivemos, né? E aí eu tenho um projeto, que na verdade não é meu, mas é um projeto de muitas pessoas, que nós todos podemos ser mentorings, né? E mentores desses garotos. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos aqui os menores aprendizes, eu tenho contato com todos, eu converso com todos. Então, de repente, assim, ele não tem o pai, a mãe que possa orientá-lo, mas cada menor aprendiz tem um mentor, tá certo? Dentro da empresa, que qualquer dor que ele tiver, ele recorre a essa pessoa. E o nosso projeto já tem mais de 10 anos, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma garota que é analista comercial, ela foi menor aprendiz, depois ela entrou na faculdade, nós ajudamos a faculdade, ela se formou, foi para Londres, é inacreditável a história dessa menina. Aprendeu um inglês fantástico, hoje ela é uma das minhas melhores analistas comerciais da empresa. Então, assim, olha que coisa linda, né? Quer dizer, incrível. a menina que, assim, não vou entrar no detalhe familiar dela, mas ela não tinha uma estrutura familiar para suportar um projeto como esse. Então, o livro, na verdade, ele é um legado que eu gostaria de deixar aqui no nosso país, né? Que todos nós podemos contribuir. Todos nós podemos ser mentores, né? Eu vejo aí muita garotada sendo mentor de startup. Então, essa garotada de startup, às vezes eles têm a ideia, mas não sabem nem como começar, como fazer a gestão. A mesma coisa vale para a base, né? Então, nós temos colocado bastante gente a estudar, profissionalizar cursos técnicos no Senai. O Senai tem sido bem parceiro desse projeto. Enfim, isso tudo que a gente busca aí por um país melhor, né? Essa é a ideia do livro. Muito legal. Nossa, que história inspiradora. Parabéns, Bruno. Queria agradecer a Emily também pela participação. Obrigada, Renato. Foi um prazer para mim participar desse quadro da Comerc Convida. Obrigada, Bruno, também por ter participado com a gente. Ter compartilhado tanta história e inspirações também. Verdade. Então, e agradecer a vocês que estão assistindo a gente. Esse foi o Comerc Convida, com o Bruno Salmeron, da nossa cliente Shoes. Legal. Como mensagem final, queria agradecer a toda a equipe da Comerc aí pela preparação da organização e tudo mais, todos os detalhes. Muito bacana mesmo, né? A Emily, eu já tinha tido contato, o Renato ainda não, mas assim, bacana compartilhar com vocês, viu? São duas pessoas bem inteligentes. É isso que a gente precisa. Muito obrigado, foi um grande prazer, Bruno. Valeu. Prazer mesmo, Bruno. Já vou buscar esse teu livro aí, que fiquei bem curiosa. Muita inspiração e concordo com você, que a gente precisa ajudar quem mais precisa, né? E, nossa, muito bacana mesmo. Parabéns. O livro, Emily, eu vou te dar um de presente, né? O livro é um projeto social. Toda venda desse livro eu ajudo crianças a estudarem, né? Então eu já vendi mais de 4.000 exemplares, até está sendo uma grata surpresa para mim. E tudo isso está registrado em cartório, né? Quer dizer, toda a venda do livro eu estou ajudando uma galera a estudar e tenho feito bastante palestras sobre o livro também, né? Sobre esse tema, principalmente para pessoas da faixa da classe B, C e D, né? Pessoas que talvez não tenham a oportunidade de conviver num ambiente profissional dentro da família, né? Legal. Sim. Nossa,